É simplesmente nesse cenário maravilhoso onde eu gravo esse vídeo de hoje para falar apenas desse jogo. Eu queria muito vir aqui, nesse estádio. É uma torcida muito legal, é um clube muito legal, é um dos estádios mais antigos, né, do futebol inglês, do futebol, e é um dos clubes mais tradicionais dessa liga. E eu vou começar falando dele, cara. Eu vou começar respeitando o vencedor mais uma vez, apesar de saber que tem muita gente que está aqui para se divertir, ou pelo menos tentar entender o que está acontecendo com o Manchester City. Se você veio tentar entender, já pode sair, porque eu também não sei. Mas daqui a pouco a gente entra no Manchester City e eu te desafio lembrar da última vitória do City. Tá bom, não tem tanto tempo assim, mas da última vez que jogou realmente bem. Por 2 jogos consecutivos. Ou por 2 tempos consecutivos. Tá impressionante. Mas foi um duelo direto, né, cara? Tanto é que houve uma ultrapassagem na tabela da Premier League. O Aston Villa agora está na 5ª colocação com 28 pontos, os mesmos 28 pontos do Nottingham Forest, que é o 4º colocado, mas joga ainda nessa rodada, evidentemente. Esse jogo abriu a rodada deste fim de semana da Premier League. É a mesma posição que o Aston Villa tem na Liga dos Campeões, né? Está dentro do G8, bem acima do Manchester City, que está na 22ª colocação. Então, o Aston Villa conseguindo administrar muito bem essa nova demanda de ter uma competição tão pesada como a Liga dos Campeões, muito diferente da Conference League da temporada passada, e está conseguindo administrar muito bem, né? Basta olhar para essas colocações. A demanda física, a demanda técnica está sendo bem administrada pelo senhor Europa League, Unai Emery, e que tem a chance de escrever mais um capítulo em competições europeias e agora especialmente na Liga dos Campeões nessa temporada. Muito bom o jogo do Aston Villa, cara. Redondinho, cara. Não consigo encontrar muitos defeitos, tá? Nessa atuação do Aston Villa. Não acompanho tanto o Aston Villa para dizer se foi ou não a melhor atuação dessa temporada, mas talvez tenha sido. E se não foi, eu quero muito reassistir, ver o jogo que foi melhor do que esse, porque o Villa começou já a 220 por hora. Dentro do primeiro minuto de jogo, o John Duran saiu na cara do Ortega e perdeu. O Ortega defendeu bem. E no escanteio dessa defesa, que foi para a linha de fundo, o Pau Torres cabeceou uma bola que o Ortega salvou de maneira milagrosa. Foi boa a defesa no 1 contra 1 diante do Duran, mas a defesa do escanteio foi milagrosa. Isso dentro de 1 minuto. O Aston Villa já poderia ter aberto o placar tranquilamente. O City conseguiu ter algum controle do jogo no primeiro tempo. Acho que a posse de bola do City foi para o intervalo com 67, 68. Uma posse de bola infértil, né? Uma posse de bola muito mais de sobrevivência. Vamos correr esse relógio para conseguir um pontinho e ver o que acontece, do que uma posse de bola de um Manchester City agudo, de um Manchester City encontrando alguma solução no último terço de campo. Não conseguiu. Também porque o Aston Villa estava muito bem postado defensivamente e mordendo muito bem para roubar a bola e sair chapuletando no contra-ataque. E o gol do Aston Villa no primeiro tempo, de Duran foi uma pintura, cara. O giro e o passe do Youri Tielemans é uma coisa que entra para aquela recomendação de quase sempre. Se você não viu, veja. Ele consegue achar o Morgan Rogers, que dá assistência para o John Duran marcar o primeiro gol do Aston Villa. E sim, Duran foi titular, se não me engano, pelo 2º jogo nesta Premier League. O Ollie Watkins foi para o banco de reservas e o Duran marcou o 12º gol dele na temporada, o 7º na Premier League, o 4º nos últimos 4 jogos. Tinha marcado o único gol do Villa na rodada passada, na derrota para o Nottingham Forest. Ele tem a melhor média de gols por minuto dentro da Premier League, tá? Antes desse jogo era 80. Agora,
um pouquinho mais, né? Porque 1 gol em 90, mas certamente ainda é a primeira. Claro que quem está em segundo é o Salah. Ele está sempre próximo do topo, se não no topo quando a gente fala de números positivos ofensivos. E o Salah tem uma média de 1 gol a cada 101 minutos, acho que é isso, 100 ou 101. Enfim, então temos esse brilho do John Duran mais uma vez. Um cara estava se movimentando muito bem nessa partida, poderia ter saído com mais gols, mas sai com mais confiança, sai com mais argumentos, né, para o Unai Emery manter essa decisão, se não na próxima rodada, em algum momento das próximas rodadas, vamos ver. Mas enfim, um lindo gol coletivo, destaque mais uma vez absoluto para o passe do Tielemans, que inclusive recebeu o troféu de melhor em campo. Eu entendo e quase concordo, mas eu daria o troféu para o Morgan Rogers, que aliás é cria do Manchester City. Rodou por empréstimos, o último foi do Blackpool, e aí ele foi comprado pelo Middlesbrough e vendido para o Aston Villa, e está jogando muito nessa temporada, e jogou muito hoje. Dá assistência para o primeiro gol e faz o segundo num bonito gol, cara. Bonito gol. Mais uma vez o Aston Villa pegando o Manchester City tropeçando em si mesmo. O Walker tinha acabado de entrar e foi muito mal no lance. Para variar, o Walker foi mal. O Vardiol também foi mal no lance, enfim. Daqui a pouco eu entro no Manchester City. Eu quero falar ainda um pouco mais do Aston Villa, que tem no Morgan Rogers, então, para mim, a grande figura da partida de hoje, tá? Só não foi goleada por conta do Ortega, cara. O Morgan Rogers, inclusive, tinha colocado uma bola na trave um pouco antes do gol. Mas o Ortega evitou que fosse 4, 5, porque poderia ter sido dado o volume de chances do Aston Villa e no segundo tempo controlando muito melhor o jogo, né? No segundo tempo o Aston Villa sai com mais posse do que o Manchester City e mordendo muito esse Manchester City e conseguindo entregar uma atuação bastante... Thank you very much, guys. Take care. Conseguindo controlar, agredir sem ser agredido. Então, enfim, vitória retumbante com V maiúsculo, vitória não retumbante, desse Aston Villa. O Ortega pegou muito hoje, né? Titular porque o Ederson tá machucado. Ederson tá com algum problema muscular. Mais um para a longa lista de lesões desse Manchester City. Teve o reencontro, mais um, né, com o Jack Grealish, voltando para a própria casa, a casa onde ele começou com 6 anos de idade nas categorias de base, mas antes mesmo disso estava aqui, provavelmente em uma dessas cadeiras, torcendo pelo Aston Villa. Uma história muito bonita, saiu por 100 milhões, mas é muito vaiado pela torcida, né? Existe algo ali, o torcedor do Aston Villa pode talvez me explicar melhor, mas eu sinto que é uma questão de... você saiu daqui e toda vez que você nos visitar, a gente vai, com o coração um pouco magoado, te perturbar, te incomodar. E conseguiram entrar na cabeça do Grealish, que não jogou nada, mais uma vez. O Jack Grealish não faz um gol desde o dia 16 de dezembro do ano passado. Nenhum gol, em nenhuma competição. Já tem mais de um ano. Então, o último gol do Jack Grealish já fez aniversário. E a gente esqueceu de enviar presente. Esse Manchester City, cara, vamos entrar então no... colocar o dedo na ferida, vamos entrar no que muita gente veio pra cá. Espero que muita gente, né? Mas proporcionalmente, sem dúvidas, é uma grande parcela de quem tá aqui. Agora são 9 derrotas nos últimos 12 jogos. Eu vou fazer uma lista aqui de dados negativos. Eu já fiz isso aqui de praticamente todos os clubes do Big Six, menos do City. E agora chegou a vez. 9 derrotas nos últimos 12 jogos, segue a média de mais de 2 gols sofridos por partida nesse recorte.
Apenas uma vitória nesses 12 jogos, justamente no o único jogo sem sofrer gol. Então, respondendo à última vitória do Manchester City, foi no dia 4 de dezembro contra o Nottingham Forest. Não me pergunte a última vez que jogou um jogo completinho muito bem, ou 2 jogos completinhos muito bem. Antes dessa derrota para o Aston Villa, o City tinha perdido 8 de 11. O mesmo número de derrotas de quantas partidas anteriores? Eu vou deixar você pensar e chutar. Né? Perdeu 8 de 11 antes dessa derrota. Antes tinha perdido 8 em quantas? Olhando para todas as competições. 106 jogos. Eram 5 derrotas antes de hoje nas últimas 7 rodadas de Premier League. O mesmo número que em 67 rodadas anteriores. E o City estava invicto a 32 jogos dentro da Premier League, antes da primeira derrota dessa sequência. Então, cara, é uma doideira o que está acontecendo com esse Manchester City desde novembro, no recorte do dia 1º de novembro para cá. É o lanterna da Premier League, ao lado do Southampton, ambos somando apenas 4 pontinhos. Desde o fim de setembro, o Vardiol marcou mais gols do que o Haaland. Pois é. E mais uma vez o Guardiola escuta, agora de outra torcida, nessa longa fila que vai se formando, de torcedores que cantam "Sacked in the morning", "You're getting sacked in the morning", você será demitido amanhã. Virou uma piada cada vez mais comunitária aqui na Inglaterra. Rapaziada, é bem esquisito o que está acontecendo, tá? É bem esquisito o que está acontecendo. Enfim, eu posso tentar... As minhas suspeitas são as mesmas dos vídeos anteriores. Só que quanto mais tempo passa, pior fica, né? Pior fica. O distanciamento do Manchester City de uma estabilidade é algo aflitivo, cara. Aflitivo, assim. É claro que hoje eu vim pra cá já esperando uma derrota, porque o Aston Villa é muito forte. E o Aston Villa é muito forte dentro de casa. E o Aston Villa já tinha atropelado o Manchester City aqui nesse estádio no último encontro. Então não era o jogo para recuperação. Mas mesmo assim, tem uma partezinha que você fica pensando, não é possível, né? Talvez consiga um empate, talvez consiga alguma solidez. E não tem, cara. É uma água, é um pudim, é uma gelatina, é um manjar. Eu vou parar porque tá dando fome. Mas é muito frágil, cara, é muito vulnerável esse Manchester City. É uma produção infértil e é uma defesa absolutamente convidativa para fertilidade do ataque adversário, né? Estende o tapete vermelho para os caras passarem, assim. As lesões são um fator, mas eu não gosto da maneira com a qual o Guardiola está insistindo nesse ponto. Tudo bem, realmente é verdade, né? Mas outros treinadores passaram por isso, o próprio Guardiola, e conseguiram resolver. A temporada passada do Ancelotti é uma aula para todo mundo e talvez seja o melhor exemplo que eu tenho na memória dos últimos anos na nata do futebol, né? Europeu. O Guardiola realmente está passando por problemas, especialmente na linha defensiva, né? Perde o Ederson, volta o Ortega. Nesse momento não tem tanta diferença assim, talvez o Ortega inclusive esteja num momento melhor. Mas quando você olha para a linha defensiva, o Rúben Dias era disparado o melhor zagueiro quando jogando. E aí se machucou, vai ficar fora 3, 4 semanas, o que nessa época provavelmente são 8 jogos de ausência. E aí perde o Rúben Dias, voltam Akanji e Stones, o Stones se machuca no intervalo. O Ake ainda não consegue voltar, aí tem que colocar o Walker. Aí o Rico Lewis também está tendo que jogar mesmo jogando mal. E aí, cara, quando você tem esse elenco curto por pedido e decisão do Guardiola, você não tem espaço. Eu acho que esse é um dos grandes pontos. Você não tem espaço para
poupar mentalmente quem está mal. Você precisa jogar o Kyle Walker, você precisa jogar o Bernardo Silva, você precisa colocar o Gundogan. Aí volta o Kovacic sem ritmo, para um jogo contra esse meio campo intenso e bom demais do Aston Villa. Por quê? Porque tem que jogar. Entendeu? Então é muito doido, cara. Você tentar ver e não conseguir enxergar uma luz no fim do túnel para esse Manchester City. Tá muito esquisito, cara. Tá realmente muito esquisito. Então não sei. Sinceramente não sei. Tem quem me pergunte nas redes sociais, tem chance do Guardiola ser demitido? Não. Por mais que as torcidas gostem de cantar, gente, não tem nenhuma chance, tá? Zero. Zero. A chance do Guardiola ser demitido um dia do Manchester City é zero. Zero, 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 zero. Ele pode querer sair. Mas ele ser demitido, zero chance. E ele não me parece querer sair. Vamos ver se o Manchester City vai fazer alguma movimentação em janeiro, porque precisa desesperadamente de alguém para chegar jogando na posição do Rodri. Não é simples, não é fácil, não é barato, mas me parece uma necessidade sim ou sim. Já disse aqui e repito, né? Não há briga pelo título, até porque a briga do Manchester City agora é para sobreviver, é vencer um jogo. A briga do Manchester City é estar na próxima Champions. Vamos ver, ainda acho que é provável que esteja. Não sei a longevidade de pontuação do Aston Villa, do Forest, do Brighton. Então, será que teremos 4 times com melhor pontuação do que o Manchester City até o fim da Premier League? É difícil, mas não é impossível. Não é impossível, longe disso. Porque nesse momento a gente tem que olhar menos para a história, inclusive desse elenco, e mais para o momento. Porque, cara, não tá saindo do buraco, assim. E continua cavando. Então, sei lá, cara. Sei lá, não consigo ver muita esperança. Agora recebe o Everton no Boxing Day, estarei lá no Etihad Stadium. E depois visita o Leicester, são os últimos 2 jogos do ano, para ver se o Manchester City consegue vencer mais algum jogo em 2024 ou vai deixar para o ano que vem. Enfim, é muito doido, cara. Essa realidade, ela é peculiar. Mas enfim, que estádio maneiro, cara. Lindo, lindo, lindo. Espero que um dia você tenha a oportunidade de conhecê-lo também. Caso você queira, né? Ó, o Dibu Martinez saindo ali com a família. Mais uma vez premiado individualmente, né? E hoje não teve nem trabalho, com exceção de um chute do Foden no primeiro tempo. E claro, teve o gol do Foden no final do jogo. De Bruyne não foi escalado, até onde eu vi o Guardiola disse que foi por opção tática e não saiu do banco. Ou se saiu foi nos minutos finais, acho que não saiu. Eu não sei direito porque eu sempre tenho que sair um pouco antes do fim do jogo para ir para a área de entrevistas, né? Deixa eu ver se o De Bruyne saiu do banco. Não saiu. Não sei se foi físico, mas me parece ter sido tático. O que é esquisito. É muito esquisito. Nem no segundo tempo, perdendo de 2-0, você tirar o De Bruyne do banco me parece algo... Pois bem, deixa eu sair aqui para o rapaz passar com a vassoura. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.